Good morning, guys. How are you? Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou aqui para gravar nossa terceira videoaula, ainda trabalhando com o nosso tópico Sport Around the World. Só que dentro desse tópico, hoje a gente vai ver os frequent adverbs, tá? Que vocês podem estar encontrando na page 14 da apostila de vocês. E para que a gente vai usar esses advérbios de frequência? Então, vamos ver. Os advérbios de frequência são usados para mostrar com que frequência as coisas acontecem e servem também para estar modificando um verbo, um advérbio ou um adjetivo. Ele também é usado para descrever rotinas, certo? Então, a gente também pode estar usando para descrever nossas rotinas. Trouxe para vocês aqui, vocês também têm na apostila, a nossa tabelazinha contendo alguns advérbios de frequência, que são eles: never, significa nunca; seldom ou yearly, que significa raramente; sometimes, significa às vezes; often, frequentemente; usually, geralmente; e always, sempre. Coloquei também a porcentagem do lado, para vocês terem mais ou menos uma noção como é, com que frequência essas coisas podem acontecer, tá bem? Então, qual é a posição do advérbio? A gente sabe que os advérbios eles são muito importantes dentro de uma frase, não pode ser colocado em qualquer lugar, certo? Vai depender da minha estrutura da frase, tá? Então, em relação à posição dos advérbios de frequência em uma frase, os advérbios são geralmente colocados após o verbo ou antes de outros verbos, vai depender da frase. Eles têm duas posições diferentes nas frases, vai variar de acordo com sua estrutura. Então, vamos ver aqui a primeira. Nosso primeiro tópico diz que os advérbios precedem o verbo principal. Então, no meu exemplo, eu tenho I never listened to my advice. Então, aqui temos o verbo principal da frase, então ele veio antes, certo? Ele veio antes do meu verbo principal, porque aqui em cima já está dizendo que ele precede o verbo principal, tá bem? Então, sempre vai estar posicionando o verbo, o advérbio, sempre antes do meu verbo principal da frase. Segundo tópico, nas frases com o verbo to be, o advérbio vem logo após o verbo, né? O meu verbo be, I'm, is ou are, então ele vem logo após eles. Na frase nós temos they are always late. Então aqui nós podemos ver o verbo be e aqui nós temos o advérbio de frequência, tá certo? Vamos ao próximo. Nas frases com verbos de ação, esse meu advérbio ele vem logo após o meu sujeito e antes do meu verbo que está indicando a ação. Então, por exemplo, Julia never played volleyball on Sundays. Aqui eu tenho o meu sujeito, que é Julia. Então, vou posicionar o meu advérbio logo após o sujeito. Lembrando que o meu verbo de ação, ele vai estar logo após o meu advérbio de frequência. Tá bem? Então, vamos imaginar que quando for o verbo de ação, o meu advérbio ele vai estar no meio, ele vai estar entre o sujeito e o verbo que indica a ação. Já no outro, com os verbos auxiliares ou com qualquer outro verbo modal, ele sempre vai aparecer depois do verbo auxiliar ou do verbo modal. Tá bem? Então, vai depender da frase, se tem modal ou se tem auxiliar. Nós temos aqui, I can early forgive mistakes. Então, aqui nós posicionamos logo após um verbo modal ou um verbo auxiliar, tá bem? Nas frases negativas, os advérbios ficam entre o verbo auxiliar not e o verbo principal da minha frase. Então, no exemplo, nós temos He doesn't usually get sick. Então, aqui nós temos o verbo modal, o verbo auxiliar na forma negativa e o meu verbo principal. Então, ele fica entre o verbo auxiliar e o verbo principal da frase. Sempre que for nas frases negativas, tá bem? Next.
Alguns advérbios podem vir tanto no começo quanto no final da frase, certo? E são eles: generally, sometimes, frequently e occasionally, tá bem? Então, vamos ver aqui o exemplo. You write generally. Então, ele pode vir, o generally pode vir tanto no começo quanto no final da minha frase, tá certo? Uma observaçãozinha aqui. Com o advérbio never, a gente não precisa colocar um not nas frases negativas, porque ele já está indicando a negação, tá bem? Que muitos cometem algum erro de colocar never e colocar um not. Então, não precisa estar utilizando o not quando você estiver usando o advérbio de frequência never nas suas frases negativas. Então, fica assim: they never eat cake. They never eat cake. Então, aqui eu não preciso estar colocando a minha partícula not, porque o never já está indicando que a minha frase está negando, está negativa, tá bem? Mas existe ainda aqui uma expressãozinha que a gente usa para fazer perguntas. Com que frequência, né? Com que frequência você vai à escola? Com que frequência você joga bola? Com que frequência você estuda, né? Então, como fazer perguntas? Para fazer perguntas com advérbio de frequência, a gente vai estar utilizando a expressão how often, certo? Que significa com que frequência. Example: how often do you play the guitar? Então, how often do you play the guitar? Com que frequência você toca violão? Então, você tem duas maneiras para responder. Lembrando que na aula passada a gente viu algumas expressões, né? Que indica aí o quanto tempo está acontecendo. Então, a gente pode estar utilizando agora nesses advérbios de frequência, né? Quem ainda não viu, só vai lá ver a nossa segunda aula que vocês vão ter essas expressõezinhas aqui. Então, eu posso estar respondendo I play the guitar twice a week, ou eu posso responder I usually play the guitar. Então, I play the guitar twice a week, eu toco violão 2 vezes por semana, ou I usually play the guitar, eu geralmente toco violão, tá bem? Então, sempre que alguém te perguntar how often do you play instrument, com que frequência você toca instrumento, né? Qualquer tipo de instrumento, com que frequência você dança, você vai à escola, com que frequência você estuda, né? Então, sempre essa palavrinha, essa partezinha da pergunta, com que frequência, vai ser o how often, tá bem? O outro exemplo aqui para vocês: how often do you go to school? How often do you go to school? Com que frequência você vai à escola? Então, aqui, como eu disse a vocês, vocês têm duas formas de responder: I go to school every day, ou I always go to school. Eu vou para a escola todo dia, ou eu sempre vou para a escola. Então, vocês têm essas duas formas de estar respondendo a minha pergunta, que indica com que frequência, tá bem? Para finalizarmos a nossa aula de hoje, nós temos o homework, a nossa atividade de casa. Vocês vão estar resolvendo das páginas 14 à página 20. Lembrando que pode enviar as atividades direto para o Classroom, tá certo? O Google Sala de Aula, que lá a gente vai estar recebendo e vai estar confirmando quem entregou e quem não entregou a atividade. Então, meus amores, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por assistir mais uma aula, tá? Sejam firmes e fortes, que juntos venceremos, tá bem? Então, desde já, deixo aqui o meu grande abraço e um forte e caloroso beijo no coração de cada um de vocês, tá bem? Então, bons estudos e até a próxima. Goodbye, have a nice day.